No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, com pesar e respeito, relatamos a partida desse homem que marcou a vida de tantas pessoas. Antônio Oliveira nasceu em 1956 em Santana da Boa Vista, uma pequena vila no sertão do Piauí, onde as plantações de açafrão e inhame marcam o panorama rural. Filho de pais humildes, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e o respeito pela natureza. Antônio estudou medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde se graduou em 1980, e posteriormente especializou-se em cirurgia cardíaca no Hospital da Restauração. Durante mais de 3 décadas, dedicou-se ao atendimento a pacientes com problemas cardíacos em diversos hospitais do país, sendo conhecido como Mão de Ouro por seus colegas e alunos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à saúde pública. Também foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 1986, por seu livro O Coração e o Tempo, que se tornou um referencial na área da cardiologia. Antônio era apelidado de cirurgião do povo por sua preocupação com as condições sociais dos pacientes e pela qualidade do atendimento oferecido. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em 2017, quando recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Brasília por sua trajetória de mais de 30 anos na luta pela saúde pública. A tragédia marcou sua vida quando, em 1995, perdeu a mulher amada, Maria da Silva. Mas a paixão pela música e pelo violão foi uma das coisas que mantiveram viva a sua alma. Antônio tinha um estúdio de gravação em casa onde tocava violão e gravava suas músicas, muitas delas inspiradas por Maria. Antônio Oliveira falou dele no programa da Rádio Nacional em 2018, falando sobre sua trajetória profissional e suas paixões pessoais. Ele disse: "Minha vida foi construída a cada dia, um pouco à vez, através do amor e respeito por quem conheci." A memória de Antônio vive no seu hobby mais caro, a restauração de motocicletas antigas. Hoje, despedimos-nos de Maria da Conceição Oliveira, uma mulher maravilhosa que nasceu na pequena vila de Nova Esperança, em Minas Gerais, em 1946. Faleceu com 73 anos, após uma vida dedicada às artes e ao serviço da comunidade. Maria era filha de um serralheiro e de uma dona de casa devota que ensinava costuras a vizinhas e amigas. Cresceu entre os aromas do jardim da família, com ervas picantes e flores raras. Era uma menina sonhadora e curiosa, sempre com um livro na mão. Aos 17 anos, decidiu mudar-se para a capital mineira em busca de oportunidades educacionais. Maria estudou Belas Artes no Instituto Mauá, onde se destacou como uma talentosa pintora e gravadora. Em 1968, casou-se com Antônio, um jovem arquiteto que compartilhava seu amor pela natureza. Juntos, construíram uma casa no meio de um quintal cheio de frutas e flores, onde criaram 3 filhas. Depois do casamento, Maria decidiu dedicar-se às artes educacionais. Trabalhou como professora de literatura em diversas escolas públicas do estado mineiro. Seus alunos aprendiam não só a ler e escrever, mas também a ver o mundo com olhos mais abertos, a amar a natureza e a arte. Em 1985, recebeu a Medalha de Mérito Médico por seu trabalho inovador em prol da educação artística no ensino fundamental. Maria também era uma apaixonada pelo jardinagem. No final dos anos 80, comprou um pequeno terreno na vizinhança e começou a plantar orquídeas de todas as cores. Aos sábados, recebia amigos e vizinhos para apresentar seus novos cultivos e compartilhar conhecimentos sobre o cuidado das plantas. Em 2002, foi reconhecida como a maior colhedora de orquídeas do estado de Minas Gerais, tendo recebido a Medalha de Ouro da Associação Mineira de Cultura. Em 2015, Maria sofreu um derrame que afetou suas habilidades motrizes e falantes.
Depois de meses de terapias intensivas, decidiu-se por mudar-se para a capital para ficar perto dos filhos. Lá, ela encontrou uma nova missão: cuidar de seus netos e ensinar os valores da família. Maria morreu em seu quarto, rodeada pelos amigos e familiares que adorava. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo de vida dedicada às artes e ao serviço do próximo. Em sua casa, ainda respeita-se o cheiro das ervas secas e os cadernos cheios de receitas. Sua biblioteca é uma homenagem às leituras clássicas brasileiras que ela amava tanto. Maria da Conceição Oliveira será sempre lembrada como uma mulher forte e compassionada, que dedicou sua vida ao bem-estar de outros. Seu legado viverá para sempre naqueles que conheceu e na bela natureza que ela cuidou com tanto amor. No entanto, a gente mais do que tudo, lembrará de Maria pelas notáveis orquídeas que ela cultivou e pela maneira como elas amava, tendo cuidado delas como se fossem filhos. Na cidade de São Paulo, onde o ruído é constante e as almas se esbarram, surgiu um gênio que desafiou os tempos e as convenções, aquele que se tornou sinônimo de resistência cultural, Chico Buarque. Um homem cuja voz, talento e consciência moldaram o Brasil em sua imagem, com letras que são hinos da vida, manifestos da esperança e sonhos que não podemos esquecer. Sua infância, entre campadas de melodias e ritmos, foi um berço fértil para o nascimento do seu talento. O aroma de café da manhã na rua Manuel Viana e os gritos de futebol. Futebol, em todo o bairro, eram a sétima arte de sua juventude, enquanto as notas das canções dos avós se transformavam em sonhos para seu ouvido. A vida de Chico é um poema escrito pelos pés. Com cada passo ele cantava uma história, uma saudade, uma esperança. Sua música foi a luz que iluminou as sombras do Brasil, falando da injustiça, da corrupção e das lutas dos seus irmãos, mas também das esperanças e sonhos que nunca deixaram de acender a lume da sua voz. As letras de Chico são como um olhar na realidade brasileira, em suas ricas texturas e cores, em suas dores e alegrias. Sendo assim, seu talento é mais do que apenas criar música, é capturar o espírito do Brasil em cada nota, em cada palavra, em cada silêncio entre as letras. A vida de Chico é uma história de amor e respeito pela sua terra, por seus pais, pelo futebol, pela música e pela poesia. Ele é o símbolo da resistência cultural brasileira, um dos nossos mais brilhantes intérpretes, que nos mostra o Brasil como ele viu, como ele viveu, como ele quer. Chico Buarque é a memória e a esperança do Brasil, é a canção da sua alma, é a luz de sua voz, é um sonho que nunca parou de acender. É o Brasil cantado e composto em cada nota, em cada palavra, em cada silêncio. No meio do Brasil carioca, onde o mar respira o sol em tons de verde, surgiu uma vida, um coração que cantou a vida. Nas ruas da cidade maravilhosa, onde os ritmos dançam sobre as calçadas e os sons se misturam em uma harmonia inconfundível, nasceu Chico Buarque. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, herdou a alma de um intelectual e o coração de um poeta. Em sua casa, os livros eram amigos e debates uma forma de brincadeira. A mente era alimentada pela literatura e o espírito enfeitado pelas notas de violão. Nesse ambiente culto e inquieto, Chico cresceu sob a proteção da Mãe Natureza, em beira-mar, onde os sons se transformam em versos, as ondas se tornam metáforas e o vento toca a viola. Ainda criança, ele escrevia poesias que encantavam seus tios e tias durante os almoços familiares, e compunha músicas que transformavam as tardes em cantigas de amor à vida. A talentosa pluma de Chico desbrotava versos precoces, enquanto o mundo do futebol, a música samba-enredo e os festivais de verão dançavam ao redor dele. Nesse Rio de Janeiro que faz chover emoções, Chico Buarque nasceu para cantar a vida. E seu coração batia com a força dos olhos do Cristo Redentor, vibrando com o ritmo do carnaval e o silenciozinho da noite carioca. Em suas veias corria o sangue das histórias dos homens e mulheres que cantam, sonham e amam. Nascido em meio à cultura brasileira, Chico Buarque é a voz de um povo que sabe viver, cantar e amar profundamente. Ele é o poeta da vida, o pintor das histórias, o músico do amor e o escritor do destino. E sua música é a alma do Brasil, aquela que se abraça nos braços dos montanheses e do mar. Naquele Rio de Janeiro que ensina amor, liberdade e esperança, nasceu um poeta, Chico Buarque.
E ele cantou a vida com tanta força que ainda hoje seus versos e melodias vibram em todas as ruas do Brasil. Eles são o som da sua alma, a música do seu coração e a história de uma vida cheia de amor, poesia e música. Nascido na Toca do Rio de Janeiro, Chico Buarque nasceu para cantar a vida da sua terra em notas vibrantes e palavras encantadas. Ainda menino, os céus da sua infância eram pintados com as cores do Maracanã, onde o futebol era a fé de um povo, e a música, o sonho mais precioso que _start assista. De seus corações. Na juventude, Chico Buarque aprofundou-se nos estudos de arquitetura, mas foi na música e na literatura que encontrou sua verdadeira vocação. As primeiras composições revelaram sua habilidade em transformar sentimentos e realidades em poesia. No coração do Brasil, onde os solos batem com a força de um maracatu, ele descobriu que a arquitetura do coração é mais bela do que qualquer prédio erguido no céu de suas ilhas. E assim, o arquiteto se tornou um poeta, e a sua canção, uma obra-prima de engenharia sonora. A voz de Chico, como o som do mar, foi moldada pelos ventos da sua terra, e cantava as histórias de uma vida que flutuava entre a realidade e a ilusão, entre a luta e a paz, entre o amor e o sofrimento. Naquela época, o Brasil vivia sob a sombra da ditadura militar, onde a censura e a repressão eram as normas do dia a dia. Mas Chico Buarque, como uma árvore resistente, não permitiu que as raízes de sua liberdade fossem amputadas. Ele cantou suas canções em lugares esquecidos, escreveu versos na sombra e, assim, encontrou a luz. Essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade. Ele cantou a história do Brasil de uma maneira que só ele poderia. Na paz da tarde, o sol se esconde atrás das colinas de Rio de Janeiro, e no meio desse cenário tão brasileiro, ele surge, Chico Buarque, a semente do sonho que floresceu em uma sociedade buscando sua identidade. A vida adulta veio, e com ela, o consagrado artista lançou álbuns como um rio corrente, sem parar ou descansar. Cada obra seu testamento de amor a uma terra que se move em ritmo de samba e bossa. Construção e Apesar de Você, duas canções cujo verso e refrão foram gravadas por inúmeros artistas, tornaram-se marcos do nosso legado musical, e seus versos, lembranças para gerações futuras. Em um mundo em que a resistência é tão necessária quanto o ar que respiramos, Chico se ergue como ícone, sua voz ardente no festival da vida, projetando-se como uma luz que guia os corações perdidos e encoberto. Por seu talento, ele foi louvado pela crítica e adorado pelo público, conquistando inúmeros prêmios literários e musicais, sagrando-se um dos maiores nomes da cultura brasileira. E ainda assim, em suas vitrines de troféus, há algo mais do que medalhas e estatuinhas. Está o espelho de nossa história, refletido com precisão nos seus olhos, na voz e no coração. A vida o levou a escrever peças de teatro, romances premiados, e o mundo inteiro se empolgou com cada obra, sagrando-se um verdadeiro polifaceto da arte brasileira. E quando o sol amarelo de São Paulo pincela o céu no final do dia, ele segue cantando, escrevendo, resistindo, enquanto a terra se move em ritmo de seu samba e bossa, eterna música que ele compôs. Chico Buarque não é apenas um nome na nossa história. Ele é a vida miscigenada da cultura brasileira, uma mistura perfeita de corações unidos pela música e pela escrita, por um país que sonha enquanto canta. Chico Buarque, um homem e sua canção. Na terra da samba e do bossa nova, Chico Buarque surgiu como uma força inconfundível, um poeta encantador que transformou as palavras em música e a vida em artesia. Seu legado é o de um guia celestial que, com a força de seu talento e a integridade de sua voz, moldou a identidade cultural do Brasil. Crescendo entre os ritmos vibrantes da cidade do Rio, ele imbuído suas canções da essência da terra, transformando em letras e melodias as histórias da gente comum, dos sonhos e das dificuldades, do amor e da vida. A sua música era mais que uma espécie de consolo, era uma denúncia pacata, uma ponte entre a bela e a cruel realidade brasileira. Como o brilho do sol na praia de Ipanema, Chico Buarque deslumou a vida de todos com sua voz, quebrando as barreiras do silêncio e da indiferença. A sua arte não era apenas uma música, era um grito, um protesto amoroso em tom de violão. Suas canções eram como um balanço harmônico entre o passado e o presente, unindo as tradições brasileiras com a modernidade, sem esquecer os valores universais da justiça e do amor. E suas letras, escritas como sonetos, eram uma homenagem ao Brasil, sua beleza e sua dor.
Chico Buarque ensinou que a arte pode ser tanto bela quanto dolorosa, e sua música reflete exatamente isso: o equilíbrio entre a beleza da vida e o sofrimento que ela traz consigo. E a sua voz continuou viva como referência de coragem, talento e integridade, assegurando-lhe um lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro. E, hoje, quando o vento sopra no Maracanã e se mistura com a voz dos torcedores, ouvimos a música de Chico Buarque, que nos leva ao coração do Brasil e sua riqueza cultural. Seu legado é um tesouro escondido na alma da gente brasileira, uma memória viva que continua respirando como uma canção para sempre.